19 de março. São José. São José, esposo puríssimo de Maria Santíssima, era pai nutrício de Jesus Cristo. Era de origem nobre, como testificam os evangelistas Mateus e Lucas. A genealogia de José remonta a Davi e de Davi aos patriarcas do Antigo Testamento. Mais importante, porém, que a origem, é a virtude que tanto enobrece a alma de São José, a humildade. Não sabemos onde o santo patriarca nasceu. Alguns opinam que era natural de Nazaré, na Galileia. Onde outros, porém, acham mais provável que São José, que Belém tenha sido a cidade natal de São José, pois Belém foi a cidade de Davi. A mãe de José era esta. Não devemos estranhar a pobreza de José. Escolhido para ser o pai putativo do Messias, convinha que compartilhasse a vida pobre deste. Nada sabemos a respeito da infância de São José, e nem tampouco da vida que levou, até o casamento com Maria Santíssima. Os santos evangelhos não nos dizem coisa alguma a esse respeito. Limitam-se apenas a afirmar que José era justo, o que quer dizer, José era cumpridor da lei, homem santo. Que a virtude e santidade de São José foram extraordinárias, vemos pela grande e importante missão que Deus lhe confiou. Segundo a doutrina de São Tomás de Aquino, Deus confere as graças e privilégios à medida da dignidade e da elevação do estado que destina o indivíduo. Pode imaginar-se dignidade maior que a de São José, que pelos desígnios de Deus devia ser esposo de Maria Santíssima e pai nutrício de seu divino Filho? Parece fora de dúvida que os desposórios de Maria Santíssima com São José obedeceram a um plano extraordinário da divina providência. Maria Santíssima, consentindo no enlace com o santo descendente de Davi, não podia ter outra coisa em mira senão uma garantia para o futuro, uma defesa de sua virtude e uma satisfação perante a sociedade, visto que no Antigo Testamento não era conhecida, e muito menos considerada a vida celibatária. Celebrando o contrato de matrimônio com seu santo parente, Maria Santíssima certamente o fez com a garantia absoluta de pureza virginal, que por inspiração divina votara a Deus. Os irmãos de Jesus, que os evangelhos como tais apresentam, eram filhos de Maria Alféia, irmã da mãe de Jesus. São Jerônimo afirma que São José conservou em toda a vida a virgindade. Ninguém pode estranhar o título de irmão de Jesus, vista às vezes a palavra irmão, por parente. Abraão disse a Ló, não haja contenda entre nós, pois somos irmãos. E Abraão não era irmão, mas tio de Lote. Realizou-se a grandiosa obra da encarnação do Verbo unigênito de Deus. O arcanjo São Gabriel saudou a Maria e comunicou-lhe o grande mistério que nela se havia de realizar. Maria pronunciou o fiat, consentindo na maternidade que se operaria nela pelo Espírito Santo, e deixou a São José em completa ignorância. Com este consentimento, dirigiu-se à casa de Santa Isabel, onde se demorou 3 meses, e de volta para casa seu estado causou no espírito de São José as mais graves preocupações e cruéis dúvidas. A virtude e santidade da esposa estavam acima de qualquer suspeita, que não lhe permitindo explicação menos favorável. De outro lado, se via diante de uma realidade que lhe torturava a alma. Nesta perplexidade invencível, resolveu abandonar a esposa. Quando já tinha providenciado tudo para a partida, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor e disse-lhe: José, filho de Davi, não temas admitir Maria, tua esposa, porque o que nela se operou é obra do Divino Espírito Santo. Foram assim de vez dissipadas as negras nuvens do espírito de José. É mais fácil imaginar do que descrever a alegria que lhe foi na alma, sabendo do grande mistério que se operava em Maria. Com quanto respeito, com quanta atenção não teria tratado aquela que pela fé sabia ser o tabernáculo vivo do Messias. A época do nascimento de Jesus coincidiu com a publicação de um decreto do imperador Augusto, exigindo que todos os súditos romanos se alistassem na cidade de origem. Foi necessária esta determinação imperial para que se cumprissem as profecias do Antigo Testamento, que indicavam Belém como cidade onde havia de nascer o Messias. José e Maria, sendo da família de Davi,
em obediência ao decreto, fizeram a jornada para aquela cidade. O Messias, prestes a aparecer, chegou ao que era seu e os seus não receberam. Fecharam-se-lhe todas as portas, e os pobres pais, outro abrigo, não acharam a não ser uma estrebaria fora da cidade. Provação duríssima para um coração tão extremoso como era o de José. Esta tristeza foi largamente recompensada, dando lugar a uma alegria incomparável, quando, naquela noite do desterro, Maria Santíssima deu à luz o Filho de Deus. Com que transportes de alegria não teria contemplado o divino infante? Com que satisfação não teria tomado nos braços e coberto de ternos beijos? Esta alegria foi aumentada ainda pelas circunstâncias extraordinárias que acompanharam o grande acontecimento. A aparição dos anjos nos campos de Belém e o celestial canto que igual o mundo jamais ouvira. Desde sua existência, o comparecimento dos pobres pastores no estábulo, mais tarde a chegada dos reis magos do Oriente. Todos estes fatos, cada qual mais extraordinário, despertaram em São José novos motivos, não só de alegria, como também de grande admiração. Pela primeira vez lhe surgiu no espírito, bem nítida, a sublime missão que Deus, na sua bondade, lhe tinha reservado, a missão de pai nutrício de seu filho unigênito. Este conhecimento, se bem que o tenha confundido, de certo lhe encheu a alma de paz indescritível. Passados 40 dias, José, em companhia do menino Deus e Maria Santíssima, se dirigiu a Jerusalém, em obediência à lei, que exigia a apresentação do filho no templo. Sentiu-se-lhe a alma profundamente comovida pela recepção que tiveram do velho sacerdote Simeão. Este, sem antes ter visto a criança, conheceu nela o Filho de Deus, e no transporte de satisfação que lhe invadiu a alma, desejou morrer. Pouco tempo depois, São José recebeu de Deus a ordem para fugir com a família para o Egito, para assim salvar a vida da criança, seriamente ameaçada pelo rei Herodes. Sem demora se pôs a caminho e ficou no Egito até a segunda ordem. Esta veio quando os perseguidores de Jesus tinham morrido, e José voltou para sua casa, sua terra. Por cautela, porém, não ficou em Belém, mas estabeleceu em Nazaré. Conforme o costume na terra dos judeus, José ia anualmente, por ocasião da Páscoa, a Jerusalém, para oferecer a Deus no templo sacrifícios prescritos pela lei. Quando o menino Jesus tinha 12 anos, foi pela primeira vez com os pais a Jerusalém. No dia da partida, Jesus ficou no templo, sem que os pais o soubessem. Resultou daí grande aflição para as duas santas pessoas, que com a maior ânsia procuraram um filho durante 3 dias, ora nas casas dos parentes, ora entre os grupos dos romeiros já de volta, até que o acharam no templo, sentado no meio dos sacerdotes e escribas. Jesus desceu como os pais para Nazaré e ficou-lhe sujeito. É tudo quanto sabemos de São José e o que os santos evangelhos dele nos relatam. Segundo a Sagrada Família, legalmente constituída, José era considerado pai de Jesus e Jesus filho do carpinteiro. Não devemos pôr em dúvida que José tenha trabalhado com toda a dedicação para ganhar o sustento das pessoas confiadas ao seu cuidado. Da mesma forma, é certo que Jesus cumpriu para com ele as obrigações de filho, prestando-lhe obediência, respeito e amor do modo mais perfeito. Ignora-se quando São José morreu. Há razões que fazem supor que o desenlace tenha se dado antes da vida pública de Jesus Cristo. Certamente não se achava mais entre os vivos quando seu filho morreu na cruz. Do contrário, não se explicaria porque Jesus recomendou a mãe a São João Evangelista, não tendo para isto razão se estivesse ainda vivo São José. Que morte santa terá tido o pai nutrício de Jesus? Que felicidade morrer nos braços do próprio Jesus Cristo, tendo a cabeceira a mãe de Deus. Mortal algum teve igual ventura. A Igreja, com muita razão, invoca São José como padroeiro dos moribundos. Os cristãos se lhe dirigem com confiança para alcançar a graça de uma boa morte. Não existem relíquias de São José, nem tampouco sabe-se algo do lugar onde foi sepultado o corpo. Homens ilustrados e versados nas ciências teológicas, houve e há que defendem a opinião de que São José, em atenção à sua alta posição e grande santidade, foi como São João Batista santificado antes do nascimento, e já goza de corpo e alma da glória de Deus no céu, em companhia de Jesus, seu Filho, e Maria, sua Santíssima Esposa. Grande deve ser a nossa confiança na intercessão de São José. A dignidade e a amizade íntima com Jesus e Maria, o lugar proeminente no plano da redenção, são por outros tantos títulos que lhe garantem a influência e o poder junto ao trono de Deus.
Não há pessoa, não há classe que não possa, que não deva se lhe dirigir. A grande Santa Teresa, propagandista da devoção a São José, chegou a dizer: não me lembro de ter me dirigido a São José sem que tivesse obtido tudo o que pedia. A devoção a São José na Igreja Católica é antiquíssima. A Igreja no Oriente celebra-lhe a festa desde o século IX, no domingo depois do Natal. Os coptos comemoram-na no dia 20 de julho. Os carmelitas introduziram-na na Igreja Ocidental. Os franciscanos, em 1399, já festejaram a comemoração do Santo Patriarca. Xisto IV inseriu-a no breviário e no missal. Gregório XV generalizou em toda a Igreja. Clemente XI compôs o ofício, com os hinos para o dia 19 de março, e colocou as missões da China sob a proteção de São José. Pio IX introduziu em 1847 a festa do patrocínio de São José. Em 1871, declarou o padroeiro da Igreja Católica, Leão XIII, e Benedito XV recomendaram aos fiéis a devoção a São José, de um modo particular, chegando este último Papa a inserir no missal um prefácio próprio. Reflexões. São José é um dos grandes santos a que a Igreja patenteia maior devoção e confiança. E com razão. O esposo de Maria Santíssima, o pai putativo de Cristo, tendo recebido de Deus as mais honrosas distinções, quão caro não deve ser ao Onipotente quando o poder não deve ter sobre o coração do Divino Filho? Recorram, pois, àquele grande modelo da vida oculta e contemplativa os que escolheram para si a parte melhor, no caminho da perfeição. Recorram a ele, ao modelo da vida ativa, aqueles que devem santificar-se no trabalho manual e na duríssima fadiga. Recorram todos a São José, para obter a pureza do corpo, da alma e do espírito. Às suas vigilâncias foi confiada a própria inocência. Jesus Cristo é a Virgem das Virgens, Maria Santíssima. Recorram todos a São José, para obter uma morte santa, recompensa de uma vida pura. Ele é o advogado dos agonizantes, porque só ele, entre os mortais, teve a graça de aspirar nos braços de Jesus e Maria.